tudo bom com vocês? Meu nome é Laís, sou professora de Geografia e nós iremos começar mais uma aula para o nono ano. Bom, crianças, vamos para mais uma aula de Geografia no nosso livro 3. Na aula de hoje nós estamos no capítulo 2, Japão e tigres asiáticos. Vamos lá? Bom, crianças, Japão e tigres asiáticos. Bom, vamos compreender primeiro o país Japão. O Japão, gente, ele é um país insular e ele se estende ao longo da costa do leste da Ásia, tá? O litoral marítimo do Japão é aproximadamente 4 vezes maior que a costa brasileira. As ilhas principais, gente, de norte para o sul são o Hokkaido, Honshu, Shikoku, tá? E o Kyushu. Além dessas ilhas maiores, gente, o Japão ele inclui cerca de 3.000 outras ilhas. Ele inclui essas cerca de 3.000 outras ilhas, tá? E aí a gente inclui, né, as ilhas de Ryukyu, tá? E aí entre outras ilhas. Então perceba nessa imagem do mapa a localização do Japão, cuja sua capital é Tóquio. Bom, vamos compreender agora o relevo do Japão. Crianças, cerca de 75% do país ele é montanhoso, tá? O Japão é montanhoso, com uma cordilheira no centro das ilhas principais, de forma que as pequenas planícies costeiras elas se tornam as áreas mais povoadas do país. A montanha mais alta do Japão, gente, é o Monte Fuji, com cerca de 3.776 metros de altitude, e o seu ponto mais baixo fica no lago Yashirogata, tá? Yashirogata, 4 metros abaixo do nível do mar. Fica localizado, gente, no Círculo Polar, tá? No Círculo de Fogo do Pacífico, tá? Localizado no Círculo de Fogo do Pacífico. Lá tem a concentração cerca de 80 vulcões ativos no país. E os sismos são comuns, ou seja, os abalos sísmicos das placas tectônicas, elas são muito comuns, ocorrendo 1.000 deles, né, nesses por ano. Os rios japoneses, gente, eles são curtos e as águas, elas são ligeiras. Elas atingem o mar pouco depois de sua nascente nas montanhas acima e formam geralmente deltas em forma de leque. Então perceba nessa imagem o processo do rios, né, desaguando, certo? Nos mares. Vamos falar agora, gente, na questão do acidente em Fukushima, certo? Bom, gente, o terremoto de 8,9 graus na escala Richter e o tsunami que abalaram o Japão na madrugada do último dia 11 de março, gente, eles provocaram danos à usina nuclear de Fukushima, tá? Localizada na região nordeste da ilha. Então, o que aconteceu? Vazamentos radioativos foram registrados e um iminente desastre nuclear, ele mobilizou a comunidade internacional. Bom, naquele momento, cerca de 11 usinas, 11 usinas localizadas na região, elas entraram em processo de desligamento. Como parte do procedimento, gente, os reatores, eles precisaram ser resfriados, uma vez que a fissão nuclear, ela permaneceu ocorrendo mesmo após a interrupção, né, na geração de energia. Cerca de 1 hora depois desse tremor, a usina de Fukushima ela foi atingida pelo tsunami, tá? O sistema de resfriamento, gente, ele foi avariado e os técnicos mesmo japoneses, eles passaram a adotarem medidas alternativas, tá? Como a injeção de água do mar nos reatores. E mesmo assim, gente, aconteceram, né, 3 explosões, elas se sucederam, tá? Gente, segundo as informações do governo japonês naquela época, houve vazamento radioativo, mas os reatores, eles foram preservados, tá? Os níveis de radiação, gente, no entorno da usina, eles se superaram 8 vezes o limite de segurança
forçando então, gente, a evacuação da população num raio de 20 quilômetros do arredor da usina. Então perceba o grave problema ambiental que foi ocasionado até então. Bom, vamos entender as paisagens climatobotânicas do Japão. E aí a gente vai falar da questão da vegetação, da própria questão do clima. Lembrando, crianças, que eu peço com que vocês abram o livro aí de vocês, de geografia, me acompanhem. Tudo que eu disser, vocês anotem. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo, tá? Bom, continuando nas paisagens climatobotânicas do Japão. Bom, gente, o clima japonês ele é profundamente marcado pelos efeitos da maritimidade, ou seja, do mar, e da latitude, tá? Há dois tipos principais de clima, gente, lá no Japão. O temperado frio, ao norte, e o subtropical na região centro-sul. Em geral, o Japão ele possui um forte verão, com bastante umidade, além de um inverno rigoroso na maior parte do país. Gente, a combinação de características naturais, exemplo, o relevo e o clima, e dos fatores demográficos, faz com que o Japão ele possua algumas regiões mais habitadas do que outras, tá, do planeta. E aí, exemplo, nós temos a Tóquio, que é a capital do Japão, tá? Ela é única, gente, atualmente classificada como a questão que ela é classificada como metápole, tá? Essa que significa? Essa área, ela é composta por várias cidades do entorno e abriga mais, gente, de 30 milhões de pessoas. A capital do país, gente, ou seja, Tóquio, além disso, ela também é considerada uma das principais cidades globais na atualidade e apresenta uma polaridade econômica que se estende por todo o mundo. Na área, gente, municipal de Tóquio, a densidade demográfica lá, ou seja, a questão populacional, ela chega a 14 mil pessoas para cada quilômetro. Então, perceba o grande processo de concentração de pessoas lá em Tóquio, tá? O que explica a grande quantidade de prédios na cidade. Então, você perceba, tá? A questão dessas imagens aqui. A paisagem lá do Japão, tá? E aí, nesse mapa, você percebe que existem os climas frios, temperado oceânico, o subtropical e o tropical, tá? Bom, crianças, então olha só. A gente tem que entender o fenômeno que acontece na Ásia, tá? E também acontece no Japão, tá? Que se chama monções, tá? Monções. Bom, as monções, elas demarcam um tipo de variação climática que acontece, gente, na porção sul e sudeste da Ásia. E por isso é chamada de Ásia dos Monções. E ela se trata, gente, de um fenômeno atmosférico que propicia a ocorrência de intensas chuvas em um período de ano e secas rigorosas em outro. Bom, os ventos de monções, gente, eles caracterizam-se pela variação em sua direção de acordo com a mudança das estações do ano. Ora, o seu movimento vai do Oceano Índico para o continente, caracterizando a monção de verão. Então, perceba na sua direita a monção de verão. O que está acontecendo? O seu movimento vai do oceano para o continente, tá? Do oceano para o continente asiático. Caracterizando assim, gente, a monção de verão ou monção marítima, tá? Tá. E, ora, gente, vai, né, na questão que a gente vai da questão do oceano para o continente, que eu falei para vocês, ora vai do continente para o oceano, caracterizando assim a monção de inverno, que é a imagem à esquerda que vocês estão vendo, tá? A monção de inverno, tá? Ou também chamada de monção continental, tá? Gente, durante o período mais frio do inverno, o ar mais denso ele acumula sobre a superfície continental da região asiática e forma uma zona de alta pressão. Então perceba. Assim, o que acontece? O ar ele tende a se deslocar para as regiões oceânicas, tá? Lembra que nós estamos falando da monção de inverno, tá? O ar tende a se deslocar para as regiões oceânicas, que nesse momento estão mais quentes, levando consigo toda a umidade do ar e nuvens de chuva. Por esse motivo, gente, estabelece um longo
período de seca, que é conhecido como monções continentais. Já durante o verão, gente, que a gente acabou de falar, com o aumento intensivo das temperaturas, a relação inverte, tá? A pressão atmosférica fica maior nas áreas oceânicas, então perceba na questão da direção do oceano para o continente, que passam a apresentar uma média de 20 graus Celsius, tá? A menor temperatura, gente, em relação às áreas continentais. Com isso, forma-se um grande fluxo de ar para as áreas, né, povoadas, e em grande volume de umidade, portanto, tá? De chuvas, em que passam a assolar a região, caracterizando assim as monções marítimas. Então, nós temos as monções de inverno e as monções de verão. Deu para compreender? Certo. Continuando, gente, a gente vai entender a questão da economia do Japão, tá? Então, perceba, a economia do Japão, ela é um fluente, gente. Ela é fluente e florescente complexo na questão das indústrias, do comércio, das finanças, da agricultura e todos os outros elementos de estrutura econômica moderna, tá? A economia do Japão, gente, ela se encontra em um avançado estágio de industrialização, suprida por um processo de fluxo de informação e uma rede de transportes altamente desenvolvidas. Crianças, durante alguns anos após a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial, o Japão ele ficou destruído com uma série de escassez de alimentos, uma inflação descontrolada e um agressivo mercado negro. A nação ela perdeu todos os seus territórios além mar, a população ultrapassou cerca de 8 milhões de habitantes, com um acréscimo de cerca de 6 milhões, gente, de repatriados do exterior, ou seja, os que moravam em outros países voltaram para o Japão. As fábricas elas foram destruídas pelo fogo dos ataques aéreos, a demanda interna caiu com a cessão, gente, das encomendas militares e o comércio exterior ele era restrito pelas forças da ocupação. Mas o povo japonês, ele começou a reconstruir a economia devastada pela guerra, auxiliado no início, tá, pela ajuda e a reabilitação dos Estados Unidos. Então, o povo, ele começou a reconstruir o seu país, tá, auxiliado pela ajuda dos Estados Unidos. E as principais atividades da economia japonesa é a indústria, a prestação de serviço, tais como os transportes, tá, do comércio, a questão do comércio por atacado e de varejo, os bancos ao produto, tá, ao produto interno, tudo bem? Aos setores primários, como a indústria e a pesca, e tem hoje, tá, uma cota menor, a questão da agricultura. O Japão, ele possui vários tipos de indústrias, no entanto, tá, ela se especializou em indústrias de construção naval, tá, no qual produz cerca de 30% dos navios construídos no mundo, indústrias de grande precisão, exatidão técnica, que no caso seria de relógios, máquinas fotográficas, aparelhos, tá, e eletrônicos, a indústria de informática e a indústria robótica. Então perceba o nome dessas indústrias aí postas para vocês. Bom, e aí a gente vai falando na questão da Ásia, a gente vai entender dos tigres asiáticos, tá? O termo tigres asiáticos, gente, ele se refere a 4 países da Ásia: Hong Kong, tá? Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul e Taiwan, tá? A partir da década de 70, esses países alcançaram um acelerado desenvolvimento industrial e econômico, em razão, gente, da agressividade administrativa e da localização desses países. Então, por que é tigres? Porque o tigre é veloz. O tigre, ele é veloz. Por isso que é tigres asiáticos, porque a velocidade deles de desenvolvimento econômico foi grande. Foram vários fatores, gente, responsáveis pelo desenvolvimento econômico dos tigres asiáticos. Bom, implantou-se nesses países modelo industrial caracterizado pela indústria orientada para exportação.
Esse modelo econômico, gente, ele é fundamental para a exportação, tá? Dessa forma, a sua produção ela é diversificada e ela é voltada para o mercado dos países desenvolvidos. No entanto, o consumo interno ele não foi incentivado, uma vez que os impostos inseridos nos produtos são altíssimos devido a isso, tá? Gente, os tigres asiáticos, com exceção da Coreia do Sul, eles adotaram uma política de incentivos para atrair as indústrias transnacionais, tá? Que são as famosas zonas de processamento de exportação, a ZPE. Tá? E aí, que acontece? Esses países, eles doam os terrenos e eles têm a isenção de impostos pelo Estado, tá? Gente, para o desenvolvimento econômico de Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul e Taiwan, foi necessário o forte apoio do governo, tá? Desenvolvendo projetos de infraestrutura, transporte, comunicação e energia, além do financiamento das instalações de indústrias e altos investimentos em educação e qualificação profissional. Os lucros, gente, obtidos pelas indústrias nesses países, eles ocorriam principalmente em virtude do exército, tá? O exército da indústria de reserva, ou seja, grande quantidade de mão de obra disponível no mercado, tá? Esse processo ele era ocasionado na desvalorização dos salários pagos pelos detentores dos meios de produção. Gente, esse é acompanhado por leis trabalhistas frágeis, tá? E poucos atuantes. Outros fatores que contribuíram para o elevado crescimento, gente, foram os incentivos tributários e os baixos custos para a instalação de empresas oriundas de capitais externos, tá? E aí, gente, vão surgir os novos tigres asiáticos, tá? Então, perceba, nós temos os tigres asiáticos e vão surgir os novos tigres asiáticos. Bom, em consequência do grande desenvolvimento econômico dos tigres asiáticos, houve uma expansão para países vizinhos do Sudeste, tá? O que proporcionou um processo de industrialização na Indonésia, Vietnã, Malásia, Tailândia e Filipinas, certo? Gente, esses países eles ficaram conhecidos como os novos tigres asiáticos. Nesses novos tigres foram instalados indústrias tradicionais como as têxteis, calçados, alimentos, brinquedos e produtos eletrônicos. Gente, nesses países a mão de obra existe mão de obra menos qualificada que encontrada nos 4 tigres tradicionais, nos tigres asiáticos tradicionais. Porém, gente, é muito mais barato nesses novos tigres asiáticos. Crianças, milhares de pequenas empresas, elas produzem mercadorias sob encomendas, criadas e planejadas em outros países do mundo. Tudo bem? Tá dando para entender? E aí, eu quero que você pegue o seu livro, certo? E abra aí nas páginas 23, faça a questão ação, abra a página 26, faça as questões 1, 2 e 3 e a página 31, fazendo as questões desafio e simulando, certo? Eu espero que nós tenhamos compreendido o Japão e suas características e os tigres asiáticos, certo? Então anotem tudo isso no caderno de vocês. Qualquer dúvida, entre em contato comigo e fiquem com Deus. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, entre em contato conosco.